Você sabe a importância da medicina integrativa? Ela trata de como você pode envelhecer de forma saudável, ter longevidade, qualidade de vida e, principalmente, prevenir doenças. É sobre isso que o Dr. Felipe vai explicar para a gente agora. Bom dia mais uma vez, Felipe. Bom dia, Áurea. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Explica para a gente porque longevidade é muito boa. Envelhecer com qualidade, melhor ainda, né? Exatamente. Na verdade, muito mais importante do que o que hoje em dia a gente não consegue fazer, que é viver muito mais, né? A medicina chegou num limite que a tecnologia agora, com o passar dos anos, vai começar a trazer mais longevidade. É chegar no máximo que a gente puder chegar, mas com qualidade de vida. Então, conseguir viver lúcido, viver orientado, com independência, com qualidade de vida até os 80 anos de idade, que é mais ou menos a expectativa de vida do brasileiro hoje. Que ótimo. Então, o que essa medicina integrativa ela faz, na verdade? Na verdade, a gente avalia o paciente como um todo, né? Entende o paciente e trata de como orientar esse paciente a prevenir as doenças crônico-degenerativas. Uma delas, a mais comum, o diabetes, o Alzheimer, a demência que vai aparecer lá no final da vida da pessoa e acabar deixando essa pessoa com uma chance de se tornar dependente, como eu falei, é bem grande, né? E aí, com quantos anos a gente já pode procurar, então, essa medicina integrativa? Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor, exatamente. Como se trata de uma medicina preventiva também, né? A gente tem que... O ideal seria conseguir começar a fazer o acompanhamento antes das doenças surgirem. Entendi. Né? Então, para prevenir o aparecimento delas. Mas se as doenças já estão instaladas na pessoa, também vale o acompanhamento e algumas a gente consegue até tratar, reverter com orientação. E qual seria, vamos dizer assim, para quem está em casa, ele procuraria que médico? Qual é essa especialidade mesmo? Um clínico geral? Para o pessoal que está em casa entender. Exatamente. Eu trabalho com isso, né? Então eu sou de formação cirurgião geral, mas a gente faz todo um enfoque que não tem a ver com a cirurgia, no meu caso, mas qualquer médico poderia fazer um enfoque nessa área e começar a atender de maneira integrada o paciente. Então são cursos, são pós-graduações, que a gente começa a orientar para esse tipo de situação. Aí o paciente chegou no seu consultório, você vai fazer o que é de praxe, uma anamnésiazinha e passar ali exames. Na verdade, pelo contrário, Aura. Na verdade, é uma anamnese zona. Como a gente tem que avaliar o paciente como um todo, a minha consulta, por exemplo, dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia, e eventualmente eu não consigo fazer menos do que isso, porque a gente tem que conversar muito com o paciente, tem que descobrir como está exatamente a vida do paciente, como é que ele dorme, que a gente estava conversando antes, como é que ele está trabalhando, se ele está feliz no trabalho, se ele está se estressando muito no dia a dia, em casa, na família, como é que ele se alimenta, se ele faz algum tipo de atividade física, as doenças que já tem. Então é uma avaliação extensa, uma anamnese zona. E depois disso, com certeza, uma avaliação complementar com exames de sangue, de urina, exames de imagem, ultrassom, eventualmente tomografia, avaliação do coração e aí por diante o que for necessário para atender esse paciente como um todo. Sim. Doutor Felipe, nesses dias, né, que a gente, como é tudo muito corrido, tudo muito para ontem, né, e na maioria das vezes porque a gente quer isso. Às vezes o externo não está nem pedindo essa pressa toda, mas a gente que está naquela ânsia, né? Numa ansiedade, as pessoas dizem, depressão é mal do século, mas a ansiedade porque ela gera a depressão, qualquer outra coisa assim. O que você sente nos pacientes ou na humanidade de um todo que mais causa essa questão assim de doença, da fadiga, de você se estressar? O que seria a falta de alimentação, a falta do sono? O que mais provoca? Na verdade, o que eu venho vendo no consultório, que é o que acontecia comigo, na verdade, eventualmente acontece, o paciente tende a não se preocupar com ele. Né? Então, a gente leva uma vida muito corrida no nosso dia a dia, nosso tempo. A tecnologia nos trouxe inúmeros benefícios, mas ela nos trouxe inúmeros malefícios, então o nosso tempo é cada vez mais limitado e a gente quer fazer mais coisas em menos tempo, em detrimento daquelas coisas que nos trazem felicidade. Então, esse estresse cotidiano, todos os dias, consecutivamente, sem intervalo para relaxar, para curtir a vida, curtir a família, os filhos, os netos, enfim. Isso vai gerar uma inúmera série de respostas fisiológicas e complexas no nosso organismo
que gera doença, que gera alteração intestinal, que gera alteração glandular, que dificulta o metabolismo, associado, como tu falou também, a uma falta de um sono reparador. Então a pessoa já dorme ansiosa e não consegue reparar, não consegue relaxar no sono, apesar de achar que está relaxando. Daí acorda no outro dia, carga intensa de trabalho novamente para correr atrás da máquina, né? Não se alimenta adequadamente, então o combustível que o corpo recebe não é o melhor combustível possível. E isso vai gerando uma série de eventos que, com o passar de 20, 30 anos, vai culminar com uma série de doenças, né? Nossa, porque realmente, como você falou, a humanidade ela tá morrendo mais cedo, né? Se vivia mais antigamente, ou não? Na verdade, o que tem se notado é que a tecnologia e a medicina, a evolução da medicina, trouxe um aumento da longevidade. Certo. Só que o grande dilema agora qual é? A pessoa que antes vivia até os 50, agora vive até os 75, 80. Só que esse aumento de 30 anos, ele não vem com qualidade de vida, ele vem com doença. Então a pessoa acaba ficando, que é o que eu falo para alguns pacientes meus, que ela tem que entender que quando ela chega nesses 30 anos, ela corre o risco de viver como se estivesse numa prisão dentro do próprio corpo. Porque ela tem condições de viver até os 80, mas ela não vai ter qualidade porque ela não se preveniu, não se cuidou, e daí acaba tendo uma série de problemas, né? Nossa, é complicado. Porque quando a gente... Ontem teve uma psicóloga que ela é especialista em trauma e falou algumas coisas pra gente, e ela falou muito dessa questão também do cérebro, né? Do que comanda, do que faz, porque é uma máquina perfeita, né? Perfeito. Nosso corpo é muito perfeito em tudo, você que é médico sabe disso. E aí a gente fala muito assim, gripei. É porque eu tô com a imunidade baixa. O que baixa essa imunidade aí é esse estresse, essa falta do sono, é a falta da alimentação. Exatamente, Áurea. Na verdade, isso que eu falei é o enfoque principal da medicina integrativa, que é atuar na causa. O que está causando? O que está causando a depressão? O que está causando essa queda de imunidade? Então é lá o básico do básico. Então é o estresse do dia a dia que já está correlacionado, já tem trabalho científico que as alterações hormonais causadas pelo estresse do dia a dia consecutivamente durante um longo período vai levar a uma queda da imunidade. Então a pessoa realmente vai ficar mais doente, vai ser mais suscetível a infecções, né? Então todos esses problemas em conjunto vão levar a essa diminuição da qualidade de vida, e não vai adiantar a pessoa viver até os seus 80 anos se ela não conseguir viver bem. Eu, pelo menos, quero conseguir viver bem para com 60 anos poder estar junto dos meus netos, estar junto das minhas filhas com qualidade, poder correr atrás deles, né? Até porque a própria pessoa, ela vai ficando... Imagine, você foi ativo a sua vida inteira, né? Não precisou, entre aspas, de ninguém, porque você conseguia levantar, ir e vir. Mas mesmo que você não consegue mais isso, causa até uma frustração. Eu acho que a maioria dos idosos que vivem nessa dependência, o que mais vai talvez limitando eles é isso. Eles mesmos ficam frustrados, né? Aí tem do lado uma juventude que não tem a paciência, né, para cuidar, para fazer. Então é muito complicado. Se você consegue a qualidade de vida, melhor, né? Exatamente. O enfoque dessa semana tem visto, quem assiste telejornal tem visto a tal da reforma da Previdência, né? Então, daqui a pouco as pessoas vão ter que trabalhar cada vez mais por causa da Previdência. Enfim, o idoso está no mercado de trabalho, isso já é realidade hoje. Sim. E cada vez mais vai ser realidade. E como é que a gente vai ter um idoso no mercado de trabalho se ele não tiver capacidade de exercer aquilo lá? Porque ele não se cuidou, porque ele não se preveniu, porque ele não fez um acompanhamento adequado, né? Então esse é o dilema que a humanidade moderna vai ter que achar o resultado dessa equação, né? E é aquele velho ditado, né? O prevenir para não remediar, né? Exatamente. Então não tem idade. É desde quando você sai da maternidade com seu filho, aí seja ali, desde aquela primeira alimentação, que é o leite materno, até tudo que você vai fazer durante a sua vida, é realmente pensando no dia seguinte, né? Pensando no dia seguinte para se cuidar. Você se cuida, Jennifer? Vou ser sincera, não. Pode brigar com ela, doutor Felipe. E olha que a gente, como é da área de saúde, devido à sobrecarga de trabalho, que é muito intensa, às vezes a gente esquece, a gente cuida do próximo, mas a gente precisa também cuidar de nós mesmos, porque é isso aí, é envelhecer com qualidade de vida, porque não tem, hoje o nosso corre-corre está muito grande, e as doenças vão vindo, e a gente tratando, mas é o mundo.
Em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Boa parte dos meus pacientes são colegas médicos, então isso é a prova de que em casa de ferreiro, espeto é de pau. Mas você se cuida, doutor Felipe. Me cuido, até porque eu tenho que servir de exemplo para os meus pacientes, né? Bem. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. E não tá fazendo, né? Então vamos tentar deixar 3 dicas para o pessoal que está nos assistindo em casa. Pode ser de alimentação, pode ser de alguma coisa para que o pessoal comece a fazer isso. Vamos lá. Eu costumo sempre falar de 6, mas vamos falar das 3 mais simples, tá? E mais fáceis da pessoa fazer em casa. A primeira, alimentação adequada. Certo. Como é que a gente resume a alimentação adequada? Abrir menos pacotes e menos latas e descascar mais frutas, lavar mais verduras, comer mais comida de verdade. Isso é um problema que a rotina corrida do nosso dia a dia acaba dificultando. Mas se a gente reservar um tempinho para fazer isso, se organizar, a gente consegue ter excelentes resultados. Certo. A segunda dica, atividade física. É essencial para todas as idades, inclusive musculação, corridas, pilates. Opa! É um tipo de musculação, é excelente. E a terceira, dormir bem. Dormir bem. Então, dormir, relaxar durante o sono, não dormir com luz ligada, com televisão ligada, para conseguir ter um sono reparador para que se comece o dia da melhor maneira possível. Então essas seriam as 3 dicas mais básicas e mais fáceis, na verdade, da gente começar aí a fazer em busca dessa tão sonhada qualidade de vida e junto com a longevidade. Que ótimo. Muito obrigada, doutor Felipe, por estar com a gente aqui nessa manhã, nos ensinando, né, realmente a cuidar da nossa saúde para que a gente tenha realmente o que todo mundo quer, qualidade de vida. Volte sempre. Muito obrigado.